Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui em carreira solo mais uma vez hoje para conversar com um convidado super especial, um técnico da nova geração, que nem é tão nova geração assim, é nova geração porque é um cara novo que está fazendo um belo trabalho hoje na Superliga Masculina, e a gente vai falar por onde ele passou, e é um grande amigo que fez um curso comigo há trocentos anos atrás. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Vitor Hillman, o Vitinho, grande Vitinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Feijão. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Muito obrigado pelo convite. Digamos que a média geração, né, Feijão? A média geração. Média geração. Esse é um bom termo, gostei. É isso aí, Vitinho. Muito legal te ter aqui. A gente vai aprender bastante com você, com a sua história. Mas antes, vamos falar aí do nosso curso, né? Você que é um cara que adora estudar, você é um cara que está ligado aí nas novas tendências do voleibol mundial. E a gente tem o nosso curso DNA do Líder Esportivo, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. Então, eu e Peter Bristotti gravamos esse curso há alguns meses atrás e ele ainda está disponível pelo QR Code que vai ficar na tela aqui a maior parte desse episódio. Também tem o link na descrição desse vídeo para você entrar lá e fazer a sua inscrição e fazer como dezenas de técnicos já estão se beneficiando, aprendendo com a gente e, modéstia à parte, está bem legal. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos sobre o nosso curso. Então, se você quiser fazer, também entra no QR Code, faz a inscrição e a gente se vê lá do lado de dentro. Tá certo? Vitinho, então falando um pouquinho aqui do currículo do Vitor. Teve experiência como jogador, começou lá em Joinville. É sua terra natal, Vitinho? Nasci em Floripa, fui para 4 anos para Joinville. Tá certo. Então, praticamente terra natal de Joinville, né? Então, começou lá em Joinville, daí teve uma experiência bem legal como jogador lá no Minas Tênis Clube, lá no Vivo Minas, no Minas, também no Super Vôlei Santo André, e aí como técnico de vôlei, começou lá no Caramuru Vôlei como assistente técnico, teve uma passagem lá pelo projeto de Itapetininga, lá, grande Itapetininga, terra do meu pai, lá, meu pai morou pertinho de Itapetininga. E também depois esse projeto foi para São José, né? Virou Farmaconde Vôlei São José. Depois também Vitinho tem uma passagem lá em Joinville como assistente técnico. Na temporada passada lá no Minas, com o grande Gui Novaes. E hoje é o head coach técnico principal do Azolim Cicop Aracop Monte Carmelo, né? O time que é conhecido mais como Monte Carmelo. E o Vitinho está à frente desse projeto hoje, que é bem legal. Um projeto que já existe há muitos anos. E teve o Manu Honorato, né? Que era Manuel Honorato. 30 anos esse ano, Feijão, o projeto está fazendo. 30 anos, que maravilha, cara. Coisa linda. Academia do Vôlei. Porra, que show, velho. E a gente vai falar bastante desse projeto aqui. Mas, Vitinho, vamos começar do começo, né? Aonde que você começou no voleibol? Quais foram os seus primeiros passos na nossa querida modalidade? Bom, comecei a jogar voleibol em Joinville, né? Acho que no projeto Jovem Cidadão, no projeto de escola municipal, assim, na época. Antes disso, já brincava, né? Voleibol de areia, jogava voleibol na grade. Acho que antigamente tinha mais, né? Dessas brincadeiras de rua, digamos assim. E a rede é aquela lança, né? Ninguém podia tocar na rede, né? Acho que o melhor treino para bloqueio, para não tocar na rede, é jogar voleibol por cima da lança. Aquela grade no campo de futebol, sabe? Que tem uma grade, a gente jogava vôlei por cima daquela grade também. Coisa linda. E depois desse projeto, apareceu uma oportunidade de bolsa de estudo, né? No Colégio Bom Jesus e Elusc, que é um colégio particular muito bom em Joinville, e aonde eu comecei a ir jogar um pouquinho mais profissionalmente falando, né? Digamos assim, convite da Wanda, do Pena, os técnicos. E joguei lá de 2005 até 2007, me formei, fiz um ano de faculdade lá em 2008 também, jogando pelo Bonge,
e aí tive o convite, né, do Douglas Chiarotti na época para jogar pelo juvenil e compor no próximo ano a equipe adulta do Minas Tênis Clube em 2009, onde também consegui fazer minha trajetória acadêmica dentro do clube, né, fiquei de 2009 até 2015, joguei 2 anos do juvenil e todos os anos estava compondo a equipe adulta, e 2015 saí, joguei a última temporada em Santo André, no Campeonato Paulista e uma Superliga B, e aí já estava encerrando meu ciclo, né, como atleta, e já estava na formação acadêmica com graduação em Educação Física. E aí que eu comecei a migrar mais para a área técnica, que começou o trabalho, comecei o inverso, né, digamos assim, comecei direto com o time de Superliga A, como assistente técnico no Caramurum Vôlei, que tinha tido acesso do ano anterior, inclusive eu joguei contra eles como atleta, e fui para lá como comissão técnica para começar aí a caminhada na área do staff, né? E foram temporadas de muito aprendizado, não tinha o nível 2, não tinha o nível 3, que a gente fez junto, 2016, 2017, talvez, né? 2017. 2017, que eu fui fazer o nível 3, então estava somente com o CREF e com a bagagem dos técnicos que eu já tinha trabalhado, né? Acho que as referências ali que a gente vem trazendo do começo é muito as pessoas que a gente trabalha e o entorno. E trabalhei no Minas Tênis Clube além de Joinville, né, com baitas técnicos em Joinville, Wanda, Pena, Valdir, Geraldo, Eduardo Perini, que foi meu primeiro técnico, hoje é preparador físico do Joinville Vôlei. No Minas trabalhei com Marcos Miranda, Horácio Dileu, Neri Tambeiro, Marcelo Francoviac, Douglas Chiarotti, Ricardo Piscinin, Pelé do vôlei. Então, um contexto de técnicos que, né, acaba que você vai agregando ao longo da caminhada um pouquinho de cada um. Acho que isso ajudou muito também lá atrás. E me ajuda até hoje, né? Dentro depois do Caramuru, tive o convite do Peu, né, que o Peu foi o primeiro ano dele de técnico no vôlei Itapetininga, onde a gente fez 2 temporadas, a primeira do Covid, a segunda, a vitória histórica, né, que todo mundo fala até hoje, do Itapetininga. Cruzeiro, né? Em cima do Sada Cruzeiro, né, uma vitória muito legal. Daí migramos para São José dos Campos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a base também, no Sub-21, e também fui assistente técnico do Peu. Depois dessa temporada, eu fui trabalhar com o Peu novamente no Joinville Vôlei, desde a Superliga C, o acesso, Superliga B, até a Superliga A também, que a gente conseguiu fazer uma semifinal. Classificamos em segundo, classificamos em sétimo, se eu não me engano, o São José na época, né, que era um time muito forte, a gente conseguiu fazer um terceiro jogo contra eles, chegar numa semifinal contra o SESI, também fizemos um terceiro jogo. Depois de Joinville, convite do Guilherme Novas, né, para trabalhar no Minas Tênis Clube, uma instituição qual fui criado, né, praticamente, joguei lá de 2009 a 2015, então um carinho enorme pelo Minas. E também tive a oportunidade de trabalhar como técnico do Sub-21, além de assistente técnico do adulto, né, do Guilherme Novaes, no último ano. E agora, do Minas Tênis Clube para cá, apareceu a oportunidade de ser o head coach, né, de ser o técnico aqui no Azulim, Monte Carmelo, e aceitei aí de braços abertos esse novo desafio da minha vida. Show. E tá indo bem demais, a gente já vai chegar lá, mas vamos falar um pouquinho dessas referências que você citou aí. Todas essas pessoas, olha o pedigree da galera que você trabalhou, a fonte que você bebeu foi riquíssima, né? Marcelo Francoviac, Neri, o Peu, né? O Peu que você citou várias vezes, você trabalhou em vários projetos junto com ele. O que você aprendeu de cada um deles? O que essa galera que você aprendeu tanto e citou que até hoje você usa esses conhecimentos adquiridos dessas pessoas, como que eles te ajudaram e o que você pegou de cada um deles? Assim, quando a gente é atleta, às vezes a gente não pensa muito tecnicamente, taticamente, né, no treinamento. Mesmo sendo um atleta de alto nível, quando você... E na época eu não sonhava em ser um treinador, então talvez você não enxergue com o olho que a gente enxerga hoje, né? Mas acho que, principalmente falando do Peu, assim,
foram, acho que 6, 7 temporadas, né, seguidas ao lado dele, então a gente passa por muitas situações e eu trago para a minha carreira, né, situações de liderança, situações de cotidiano, de gestão de grupo, situações de técnico-tático, né, obviamente, mas acho que não só os técnicos, todos os staffs, né, que a gente já trabalhou, os fisioterapeutas, preparador físico, isso agrega muito no nosso trabalho. E também a parte de conhecer estruturas diferentes, né, conhecer logísticas diferentes, conhecer gestores diferentes. Acho que isso tudo agrega na bagagem, né, que eu trago comigo para conseguir realizar um bom trabalho. Se você for pensar em alguns pilares no nosso trabalho como técnico de voleibol, né? Então, a liderança, a gestão de grupo, a parte técnica, a parte tática, a parte estatística, a parte estrutural, como que você dividiria essas referências dessa galera que fala, o Peu é um cara muito bom na parte tática, que eu sei que ele é. O Francoviac é muito bom na parte técnica, que é o que ele comanda lá na seleção brasileira. O Neri é muito bom em gestão de grupo. O que você tirou de cada um que você pode destacar assim, dessa galera diretamente? Bom, de aspectos técnico-táticos, eu acredito que principalmente tático, né? Pensar o jogo taticamente, acho que isso vem muito do Peu, né? Os entendimentos das situações do jogo, né? As tomadas de decisões, fazer com que o atleta saiba realmente que ele está tomando uma decisão assertiva e mostrar para ele conseguir desenvolver, né? Se caso ele não tomou uma decisão assertiva, qual seria, né, a melhor decisão de acordo com aquele momento. Acho que repetições com qualidade também, né? Assim, a gente fala muito em repetição no voleibol, mas acho que as repetições com qualidade também são muito, muito importantes. E o extra-quadra, acho que praticamente todos os técnicos, né? Assim como líderes que são, o respeito e a humildade, assim, de cada um no dia a dia, na lida com as pessoas, né? Antes de atletas e técnicos, né, temos o ser humano, né, ali por trás. Eu acho que isso é muito importante saber lidar com cada um, né? E a humildade de você entender, né, quando você aceitar quando você está errado, né? Acho que a gente só evolui, só cresce quando você aceita que você está errado. Eu acho que isso é muito importante também, saber fazer essa autoavaliação, assim. Mas, resumindo um pouco, né, o Peu é um cara muito estudioso, né, isso acho que aprendi muito com ele, né, o Guilherme Novaes também, um baita cara de gestão de grupo, né, como você falou, a característica do próprio Horácio, um cara muito humano, né, então não tem como você não agregar isso ao seu trabalho, que é, né, de suma importância. Acho que basicamente foi isso, assim, que eu trago comigo. É interessante, você citou o lance de reconhecer erros, né? Então, quando a gente sempre fala aqui, eu e o Peter, a gente sempre fala, quando a gente se forma, a gente está cheio de verdades, né? Quando a gente sai da faculdade, começa a trabalhar, a gente está cheio de verdades, cheio de certezas, né? E quanto mais a gente evolui na nossa carreira, mais a gente se liga que a gente tem mais dúvidas, né? Por isso que a gente estuda tanto. E a gente reconhecer essas não, eu não diria fraqueza, né? Reconhecer que a gente tem muitos pontos a evoluir sempre, cara, o que faz a gente caminhar tanto para frente, né? As pessoas que têm muitas certezas são geralmente as pessoas que ficam empacadas no meio do caminho. É isso aí. Vitinho, você teve uma experiência espetacular como atleta e uma experiência muito larga como um assistente técnico. Como que essas experiências como atleta e como assistente, principalmente, te geraram os conhecimentos e as experiências para você ser um bom head coach hoje, né? Porque a gente já está vendo que você já está colhendo resultados excelentes. E como que essas experiências anteriores te ajudaram a tomar as decisões que você tem que tomar hoje em dia como head coach? Acho que
assim como a gente fala de bagagem motora, né, dos atletas, a bagagem de situações do cotidiano, né, eu acredito, por ter passado por diferentes projetos com diferentes objetivos, diferentes profissionais, né, principalmente staff, né, até mesmo a gestão, né, tá perto ali do head coach, sabendo como é essa lida com a gestão. Acho que isso agregou muito, assim, né, agrega muito para minha carreira e eu tento trazer isso até hoje, né, observar como que é essa troca entre atletas, entre staff, entre gestão. Então, acho que essas situações cotidianas que eu passei durante a carreira, desde um retorno do estiramento na panturrilha, pô, mas o que o cara pode fazer? Pode fazer um toque, uma manchete, pode fazer um ataque da caixa, que pode atacar contra uma placa, né? Ou não, ele está sentindo o ombro, parte posterior. Ah, mas ele pode largar uma bola com a esquerda, ele pode fazer um deslocamento de bloqueio, ele pode saltar. Então, tudo isso vai agregando, né, situações que você vai deixando ali como ferramenta, né, vai guardando dentro da caixinha para utilizar em algum momento da temporada agora, principalmente como técnico principal, né? Acho que isso é muito importante. E as tomadas de decisão? E quando você tem que tomar a decisão, né, que pode influenciar o time diretamente, como que você vê essas, né, tem uma situação, um problema lá que pode definir o futuro do time. Você como assistente, você está ali para ajudar o seu head coach a tomar a decisão, mas como head coach está lá para tomar a decisão, né? Como que é esse processo para você? Você consulta seus assistentes como eles te consultaram? Você como que você coleta as informações para tomar esse tipo de decisão? Com certeza, hoje, em pé, eu vejo que sentado era muito mais fácil, né? Entre aspas. É verdade. Não que a função do assistente técnico seja fácil, né? Longe disso. Acho que até, se eu não me engano, foi uma palestra sua que eu escutei, uma fala, não lembro, que eu particularmente não enxergava dessa maneira, né? O assistente técnico, se eu não me engano, você usou o termo esponja, se eu não me engano, que ele tem que assimilar várias situações que às vezes não chegam no técnico, né? E é muito importante que ele seja fiel e a ideologia ao que o técnico esteja trabalhando, né? Então é uma função, um cargo muito importante dentro da comissão técnica. E a tomada de decisão, assim, com toda essa bagagem desses técnicos que eu trabalhei, tem que escutar quem está do lado, tem que escutar pessoas de confiança, não tem como, né? Então, tento colher as informações, perguntar, questionar, mas por que a gente está indo por aqui e esse caminho, né? Tento trazer quem está mais próximo ali do dia a dia algumas situações, mas não tem jeito, quem está de pé que tem que tomar a decisão, né? Isso, estou aprendendo a lidar praticamente agora, né? Nessa primeira temporada, ainda criando uma essência, mas com certeza vou sempre escutar, né? Acho que não sou o dono da verdade, né? Eu falo isso desde a primeira reunião entre o nosso staff, falei, jamais sou o dono da verdade, vou ter que tomar uma decisão ou outra, né? Isso é normal da nossa profissão, mas com certeza vou escutar quem está do lado, né? Sempre respeitando a opinião de cada um para a gente crescer junto. Maravilha. Quem que está trabalhando com você, Vitinho? Hoje o Manuel não está viajando tanto, mas o Felipe Laurentino, que hoje ele é analista também da seleção do México lá com o Schwank, né? Já tinha trabalhado com ele no Voleibol Itapetininga, 2 temporadas, e uma em São José dos Campos, ele como analista, né? E hoje ele faz uma função além do analista, né? Tá no dia a dia ali também, tá querendo migrar mais para essa área técnica, então já tá com algumas funções de treinamento técnico, então falando assim, né, especificamente de braço direito de dia a dia, hoje é o Felipe. Legal, show. Muito bom, muito bom. É isso aí. Agora, Vitinho, vamos entrar um pouquinho mais na quadra. Vamos falar de voleibol propriamente dito. Quais são os pilares mais importantes do seu trabalho? O que você destacaria como em aspecto? Vamos falar de quadra mesmo, de voleibol dentro da quadra, aspectos técnicos, táticos, que se alguém olhar de fora, se alguém assistir alguns jogos do seu time, vai falar, pô, os times do Vitinho
tem destaque por causa desse aspecto, ou desses aspectos técnicos táticos. Quais são os pontos mais importantes no seu trabalho dentro da quadra? Bom, acho que entra um pouco do técnico tático, mas a característica de, entre aspas, não largar o osso, né? Isso acho que a gente planta no dia a dia, a gente tenta executar, e acredito que estamos executando bem na hora do jogo. O sistema de cobertura, eu acho que é uma coisa que a gente acredita muito, pouco se fala, né, sobre sistema de cobertura, isso eu aprendi demais com o Peu, esses sistemas, né, o Peu já falava de reconstruir o jogo, sei lá, uns 10 anos atrás, né, e talvez uns 2, 3 anos para cá que a gente, no Brasil, começa a falar sobre reconstrução. Então, um cara que, né, que tem uma visão do jogo, assim, e consegue implementar esse sistema dentro da característica de cada atleta, né? Então, como eu sempre fui responsável como assistente técnico da parte de sistema bloco e defesa, acho que eu tenho um pouco desse viés que eu trago comigo, né? Nosso time joga muito bem no break, né? Acho que até devido a isso, né? As situações de pressão, e acredito que seja um time organizado, né? Como se a gente falar A, todo mundo sabe o que é para executar com A, né? Se a gente falar C, todo mundo vai executar o que é o C. Então, acredito que a organização tática ali, principalmente do sistema defensivo, falando por esse viés, né, de 7, 8 temporadas como assistente, trabalhando várias situações e estudando muito os levantadores, vendo características, acho que esse é um viés muito forte que tem na nossa equipe. Show. E como você traduz essa, né, você dá uma ênfase maior no break, porque você cuidou por muito tempo dessa treinamento, dessa fase do jogo, como que você desenvolve a parte ofensiva do seu jogo, né, principalmente de first ball side out, né, de saída de jogo, tendo em mente que você entende muito da outra parte. Como que você treina essa outra parte do jogo? Acho que esse é um dos principais desafios, né? Pensando taticamente, os treinos coletivos, né? O assistente técnico sempre está mais com viés de treinamento técnico, dependendo da liberdade, né, que o técnico dá ao assistente. Mas eu sempre fui responsável pelas equipes que eu trabalhei com os treinamentos técnicos, né? Passes, defesa, levantamento e alguns sistemas de bloqueio. Então, os treinamentos táticos, estou começando a quebrar a cabeça agora, né? Para formar sistemas que a gente consiga, né, executar, acho que desde a linha de recepção, né, com essas variações que tem no jogo de hoje, de troca, de quarto homem, de velocidade do saque, da importância, primeira coisa, né, da linha ofensiva, organização da linha de passe, dá muita tranquilidade para o levantador jogar, acho que o levantador tem que ter a confiança, né, lógico que a gente tem que tentar demonstrar alguns caminhos, principalmente de acordo com o adversário, algumas situações de bloqueadores, para situações de chamadas, e repertório motor no ataque, né, dar condições aos nossos atacantes de reconstruir um jogo, né, estourar uma bola, saber o momento, sentir o momento da bola, né, se a bola tá boa, se não tá, acho que isso aí acredito que esses sejam os pilares. E aí, dentro disso, né, entrar em objetivos um pouco mais específicos de rodada de bola, no treinamento, algumas situações assim. Muito bom, muito bom. Agora eu fiquei curioso em relação a esse sistema de cobertura e rejogo, né, de rejogar, que é aqui na nossa realidade, né, quem vive o voleibol de médio para alto nível tem que pensar nesse quesito que é muito importante. Hoje em dia é extremamente importante, principalmente por causa da potência do saque, né? Existe muita situação fora do sistema que existe no jogo de vôlei que não dá para fugir, isso é do jogo, e a gente precisa achar as soluções, os subterfúgios para fazer esse sistema funcionar da maneira mais efetiva possível. No feminino é muito difícil, cara, muito difícil. Eu estava, no final do ano passado, eu estava na convenção da American Volleyball Coaches Association e eu estava ouvindo o técnico da seleção americana falar disso, né, o
o Eric Sullivan. E ele falou, ele estudou, né, tudo que está acontecendo no mundo, e ele falou que o rejogo no feminino é muito, muito, muito pouco efetivo. Então é melhor você treinar a sua atleta, né, mulher, falando em termos de sistema, para sentar porrada na bola em situações fora de sistema do que empurrar no bloqueio para recuperar e rejogar, né? Então é meio que contraintuitivo. E no masculino você vê muito mais isso do que no feminino, né? Tem bloqueios muito grandes, a habilidade do homem de manusear a bola para rejogar é maior do que o feminino. Isso é natural do jogo. Como que você treina, em qual situação que você fala para o seu atleta, ó, nessa situação você vai sentar porrada na bola e nessa situação você vai rejogar. Tem alguma coisa pré-estabelecida? É mais na leitura? Como que você orienta seus atletas em relação a essa situação do jogo? Acredito que seja um baita questionamento esse, né, Feijão? Porque como fala-se muito do rejogar hoje, rejogar a bola fora de sistema. Então, todo passe C, né, o passe que sai longe da rede, né, que todos conhecemos como passe quebrado, então eu vou reconstruir. Então, acredito que não seja bem por aí, porque a gente, né, tira um pouco do feeling do atleta, né? Então, você pega aí os ponteiros um pouco mais de força, vai tirar a explosão, né, do braço do cara. Vai falar, não, tem que rejogar, essa bola tem que rejogar, essa bola tem que rejogar. Então, acredito que particularmente, a gente tenta aqui a reconstrução em bolas difíceis, né? A reconstrução em bolas difíceis. Às vezes você vai enfrentar uma bola que a bola não chegou com tanta qualidade, né? E principalmente essas bolas são bolas fora de sistema. Então, né, a tomar uma amortecida ou outra, isso né, acontece do jogo, uma bola que sai isso aqui para fora, é uma tomada de decisão assertiva, o cara acertou alto lá, saiu isso aqui. Paciência, né? Vamos treinar para isso aqui ser dentro. Mas, então, o entendimento de, principalmente nas bolas difíceis, né? A gente gosta de trabalhar muito isso. Nos ajudou muito esse ano que o nosso oposto, né, o egípcio, o Richan, tem uma característica também mais técnica, assim, né? Diferente dos opostos tradicionais de bola alta. Então, ele tem esse entendimento do jogo, além, né, das nossas extremidades na base 4, que normalmente é onde ocorrem as reconstruções. Exatamente. Mas você citou um ponto ali da cobertura, que eu acho que dá muita total confiança de acontecer a reconstrução, né? E falando de cobertura, pensando sempre no movimento de transição. Não é só um sistema de cobertura, levantou, vai embaixo, mas vai embaixo por quê? E depois, se ele reconstruir, quem vai estar na próxima ação do ataque? Então, acho que isso sempre a gente tem que pensar na cobertura, sempre na transição, né? Na próxima ação, depois da cobertura, qual que é o mais importante? E por que a importância? Porque se o cara reconstrói a primeira, a bola cai, reconstrói a segunda, a bola cai, na terceira bola difícil, ele vai enfrentar e não era uma bola que era para reconstrução. Então, mas eu tento deixar essa liberdade de escolhas, né, na mão deles, e em determinados momentos e situações, se precisar mostrar, se precisar conversar, a gente faz, mas acho que o mais importante é isso, não só falar, temos que rejogar de tal jeito, a leitura, né, da situação. Cara, você citou as próximas ações. Cara, isso é uma coisa que eu falo tanto, que tem muita gente que fala de ações isoladas, né, da cobertura em si. Beleza, tá na cobertura, tem um sistema para cobrir a bola. Mas e o que acontece depois disso? O que acontece depois do rejogo? Né? Primeiro e segundo toque tem que ser intencional e de muita qualidade. Tanto passe como defesa, como coberturas. Né? E aí, como que a gente vai reconstruir, incluindo o máximo de atacantes possível na situação? O jogo não é jogado isoladamente. O jogo não é jogado não é feito de ações isoladas. O jogo é feito de ações conectadas. Né? Isso é muito bom, Vitinho, espetacular. E aí, dentro disso, vem um ponto que é a importância da comunicação, né? A importância da comunicação na cobertura. A gente tenta trabalhar, não é sempre que consegue, mas o que eu tento falar sempre, isso é uma coisa também que eu trago do Peu,
a comunicação, você não falar o que você está fazendo, né? Tô eu e o Feijão na cobertura, eu falo assim, tô embaixo. Eu já sei que eu vou embaixo, você não sabe. Então, a comunicação talvez seja mais assertiva se eu falar, sobra feijão. Você falar o que o outro vai fazer, porque você já sabe o que você vai fazer, né? Então, a gente tenta pregar isso desde o começo da pré-temporada. É uma coisa difícil de ser implementada, mas que eu acho que tem resultados interessantes a serem colhidos dessa maneira. Contra-intuitivo também. É, Se você, isso só funciona se as pessoas que estão ali envolvidas entenderem esse sistema. Muito bom, principalmente entender o sistema, com certeza. excelente, muito, muito bom. E Vitinho, ó, e o extra-quadra, cara? Liderança, gestão de grupo, o que que é importante para você em termos de comportamentos? Eu acho que isso eu trago muito da temporada com o Gui, né? O Gui fala muito de propósito, isso acho muito importante. E uma palavra que a gente fala muito aqui também é o acreditar, né? Acho que acreditar, não adianta pisar na quadra se a gente não acreditar. Independente quem seja o adversário do outro lado, né? Sempre com todo respeito, mas se a gente não acreditar no que a gente está fazendo, se a gente não acreditar na hora do jogo, e principalmente, né, nos processos que estão sendo feitos, hoje em dia fala muito de processo, de seguir trabalhando, né, independente do resultado. Eu acho que isso são alguns pilares que a gente tenta alinhar aqui. O grupo é muito bom de trabalho, né? Esse ano é um grupo, cara, assim, fora da curva, um grupo trabalhador que, sabe, né? Esse dia a gente falou, eu falei, eu tenho certeza se eu falar para vocês der 50 cambalhotas que vocês vão dar. Eu tenho certeza disso. Então, isso acho que ajuda um pouco, né, do nosso trabalho, mas a gente tem que saber dar o caminho, né? Isso envolve disciplina, envolve os fatores que a gente falou de respeito, né? De humildade, de olho no olho. Acho que desde a nossa primeira reunião a gente fala muito de olho no olho. Não adianta você estar falando com o cara e o cara pensando em outras situações, né? Saber assimilar a situação da cobrança. E eu acho que esses são alguns pilares que a gente tenta pregar, né? Para fomentar ali a união do grupo, até algumas situações de lideranças individuais também. E parece que os caras estão acreditando, hein, Vitinho? Tomara, tá aparecendo. Vitória sobre o Goiás, que é um timaço, vitória em cima do Joinville, né? O time do Rubinho, que, pô, ganhar do Rubinho não é nada fácil, né? Não é Nossa, nada fácil. E, pô, ganhar do Renata, hein, velho? Uma baita nova vitória em cima do Renata, que é um dos melhores times do Brasil já há muitos anos, né? Liderado pelo Horácio, que é um dos melhores técnicos do mundo para mim. Então, cara, com certeza você está fazendo esse processo de fazer os caras acreditarem e você mesmo acreditando, né? Acreditando que pode fazer os caras acreditarem, está dando muito certo. Parabéns, velho. Esses resultados são só o começo. E, Vitinho, em relação a crenças que você tinha no começo que você largou mão, coisas que no começo você fala, putz, isso aqui é meu arroz e feijão, agora eu tô indo pro lado contrário. Tem alguma crença que você tinha no começo que hoje você não tem mais? Ah, com certeza, né, Feijão? Acho que um dos objetivos nossos é sempre evoluir, né? Para a gente evoluir, a gente tem que enxergar o voleibol como um todo. E acho que, principalmente no começo ali, pensava o voleibol muito tecnicamente, né? Muita repetição, pouca situação tática. Acho que esse é o voleibol, talvez brasileiro falando, né? De repetição, essa cultura que o voleibol tem. Então, acho que a principal diferença é pensar o jogo um pouco mais taticamente, né? Acho que a principal diferença é isso. Eu lembro dos primeiros treinos, assim, lá na Caramuru, vôlei, caderninho do lado e aquelas quadrinhas desenhadas, às vezes até esqueci o treino no intervalo e ia olhar. Raramente tinha uma cobertura depois de um levantamento. Olha, para falar que eu acho que talvez eu nem lembre de sistema de cobertura, né, nesse começo. Então, muita bola marcada, né, sem criar situações, né, para
realmente que o atleta tenha que tomar uma decisão de acordo, né, com um problema que está do outro lado, né, para a gente tentar resolver esse problema. Então, acho que isso, principalmente, assim, mudou muito. Você não é o primeiro que cita isso e provavelmente não vai ser o último. Que a nossa escola é exatamente essa, né? De treinar, ter um volume de treino técnico muito grande e eu não vou dizer negligenciar o jogo, mas dar uma ênfase muito maior em treinamento técnico, em treinamento, né? Fazer alto volume de repetições para depois jogar o jogo. Né, hoje em dia a gente vê muitos técnicos que participam desse nosso programa aqui falando exatamente isso, que dão muito mais ênfase nas partes do jogo, né, que ensina o jogo, o jogo ensina o jogo, vamos dizer assim. Né, não quero pôr palavra na boca de ninguém, mas eu traduzo desse jeito, entendeu? E é exatamente o que eu acredito e foi exatamente a mudança que eu tive na minha carreira também. Uhum. Tem muitas similaridades nesse ponto. E muito, por exemplo, praticamente não dava treino da linha de passe, entendeu? Era muito treino individual. Sistema de defesa também individuais. Então, acho que com o tempo a gente vai enxergando que o jogo você vai ter que passar em 3 ou em 4, né? Hoje em dia lançou a bola, você pode trocar para a esquerda ou para a direita. Então, isso também é treinável, né, taticamente. E por que não? Se você vai executar na hora do jogo, você criar situações, né, táticas no treinamento técnico, digamos assim, técnico-tático. Às vezes um pouco mais tático do que técnico, mas acho que o mais importante é o equilíbrio, né, dessas ações, porque também tem uma cultura desses atletas, a parte mental para eles chegarem bem na hora do jogo. Vamos fazer mais 10, vamos, né? Saca mais 10, vamos fazer mais 5 ataques. Então, dar as ferramentas necessárias, táticas, mas também deixar o atleta mentalmente forte, digamos assim, confiante. Acho que é importante esse equilíbrio, né? Nem muito lá, nem muito cá, mas eles entenderem o porquê que a gente está fazendo e o quando a gente vai usar isso. Exatamente. Assim como o jogo é feito de ações anteriores e subsequentes, a gente tem que pensar assim, o jogo também não é jogado sozinho, né? Então, treinar ações individuais, tudo bem, faz sentido, mas até um certo ponto. Depois você tem que treinar as correlações, né? Correlação de passador, correlação bloqueio-defesa, correlação com aonde você vai defender para facilitar a ação do seu levantador e assim por diante. As próprias divisões, né, dos grupos pela manhã. Isso, Cara, mesclar um dia, né, como se treina muito de manhã, né, aqui no Brasil, mesclar passador com levantador, para o levantador não saber onde é o passe, mesclar fazer meia equipe, mesclar fazer um dia só levantadores, né, então acho que isso também é importante até para a relação do grupo, né, você falando de relação inter, né, atletas ali, trabalha sempre os mesmos grupos, o atleta acaba falando sempre com as mesmas pessoas, acaba uma afinidade maior com um e evolui. Acho que todo mundo tem a crescer dessas maneiras diferentes. Espetáculo, espetáculo. E por onde você estuda, Vitinho? Quais são os meios e métodos que você gosta de estudar? Bom, hoje em dia o clássico, né, é o data vôlei. Acredito que a preparação para o jogo se gira em torno dele, mas acho que fala-se muito hoje de rede social, né? Mas acredito que eu tento até levar a rede social como um mecanismo de observação, né? Tem muito Instagram aí de fora com coisas muito interessantes que a galera posta e às vezes é novidade para a gente que está aqui no Brasil, então até esse meu tempo assim de observação de rede social, eu tento tirar, né, algo de proveito. E Tem um cara bom aí que produz conteúdo no Instagram. conheço vários, né? O Peter Bistott. Peter Bistott, César Benatti, esses aí são referências. Valeu, obrigado. Levantei uma bola perfeita. Eu tenho que rodar, né? Em benefício próprio, E aí, cara, e as observações, né? Assim, tentar observar outros técnicos, né? Os tempos técnicos, eu gosto muito de tentar escutar os tempos técnicos de outros técnicos, acho que isso é uma forma de estudo.
sempre fui um amante do esporte em geral, né? Então, observar outras modalidades, né? Situações que outras modalidades trazem, né? Às vezes o futsal, um basquete assistindo. E os acompanhamentos dos jogos full time, né? Assim, falando de preparação para jogo, envolvem várias variáveis, né? Que a gente tem hoje em dia e mecanismos que a gente pode utilizar de relatórios, de, né, distribuição, gráfico de direção. Acho que isso entra um pouquinho mais específico, né? Mas até assistir o full time do jogo, acho importante ali no DataVolley, porque você consegue ver situações, né, que aconteceram, às vezes, um exemplo, né, bobo, uma discussão ou outra, né, uma tomada de decisão ali que aconteceu, então você consegue enxergar algum elemento de confiança diferente, aí relatório de jogo, né, saída do adversário, se ele muda ou não muda, quando ganha, quando perde, se tem um padrão, não tem, enfim, acho que todos os elementos aí a gente tenta estar atentos, né? Muito bom. Aí, muitas boas dicas aí de estudo para a galera, hein? E quem trabalha em alto nível, claro, está muito conectado a esses softwares que dão informação até de como o outro atleta anda. É isso aí. Vitinho, a gente tem uma parte aqui do nosso podcast que chama Ataque e Defesa, aqui no grande canal Ataque e Defesa. Então, eu vou te fazer 4 perguntas que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, e aí você responde como você bem entender, beleza? Beleza. Então, a primeira é a seguinte: o que você aprendeu nos últimos 12 meses se tornou parte importante do seu trabalho? Ó, os últimos 12 meses mudaram bastante coisas, hein, na minha vida. É. Mas eu acredito que, como a gente falou muito, né, que eu tive o viés sempre mais técnico, aprendi muito a criar as situações táticas do treinamento, falando de treino coletivo, né, especificamente, porque eram situações que eu não vinha acostumado. Lógico que sempre conversava com os outros técnicos sobre o treinamento tático, mas a maior responsabilidade era no treino da manhã, né, claro. Então, acho que isso aprendi muito, e muito tentativa e erro, né, também, assim. Dentro disso, acho que uma coisa importante, que isso não é de hoje que a gente vem falando de uma carga ideal de treinamento, mas as oscilações da carga, né, a intensidade, buscar ali, né, a monotonia do controle da carga do treinamento, então as variações da carga, isso é sempre um questionamento difícil de ser aplicado, e estou tentando junto com o preparador físico aqui, o Henrique, cara muito estudioso disso aí, né, já trago também do PEU, no Minas tem um trabalho de controle de carga excelente. Que ferramentas que vocês usam aí? Vocês usam PSE? Qual o pilar principal? A gente tem um aplicativo, né, que os atletas respondem, se não me engano, chama eLoad. Então, eles colocam o tempo de treinamento, o PSE, daí, né, dá o resultado da carga aguda crônica ali, das últimas 4 semanas, né, para ser mais fidedigno. E a gente vai avaliando, aí tem outras métricas, né, de estresse, de sono, né, de urina, então várias questões envolvidas para a gente tentar aí e a gente tentar realizar uma carga que seja de acordo com que os atletas estão aptos, né, a executar. Boa, show de bola. Nossa, depois eu vou te perguntar com mais detalhes aí para você me passar esse aplicativo, porque apesar de a gente ter um volume de treinamento bem menor aqui, eu estou sempre buscando alguma outra ferramenta para controlar a carga. Sim. Isso aí. A segunda pergunta é a seguinte, Vitinho: o que você acha que eu devia ter te perguntado aqui, que eu não perguntei, algum assunto que a gente poderia ter abordado aqui na nossa conversa? Bom, falando de alto rendimento, eu acredito que os desafios de uma temporada muito longa, sabe, Feijão? Acho que Porra, excelente. quais são os desafios de uma temporada muito longa, né? Quais são para você? Ó, são vários, né? Vai, não Mas cara. um que eu acredito muito é a gente tentar manter, assim,
não deixar a pressão por resultado interferir no trabalho que a gente faz, né? No esporte que a gente ama, que a gente escolheu trabalhar, né? Eu acho que isso é um desafio muito interessante, assim, porque essa pressão por resultado, às vezes, chega um determinado momento da temporada que você começa a ligar no automático, né? Você vai para um treino técnico, técnico tático de manhã, que, né, você não repetir o treino um dia em 40 semanas, né? Alguma situação vai estar repetitiva, não tem como, é difícil, né? Então, os atletas mentalmente desgastados, fisicamente desgastados, e com a pressão por resultado. Então, acho que não deixar essa pressão por resultado interferir no dia a dia, eu acho que é muito importante, né? E dentro disso, acho que algumas variáveis importantes a serem aplicadas, né, no meu ponto de vista. Primeiro, a ludicidade. Acho que a ludicidade, em alguns momentos, né, muito se fala, desde lá da pré-temporada, da areia. Tem técnicos a favor, tem técnicos que são contra. Particularmente, eu sou a favor, devido a isso que nós estamos falando, por ser uma temporada muito longa, todo mundo dentro da quadra, todo dia academia, peso, bola, descansa, academia, né? Peso, bola, descansa. Então, a pré-temporada ali, o planejamento da areia também sai fora um pouco desse ambiente de pressão por resultados, né? Que a gente está ali no dia a dia. Sai fora não, porque acaba estando implícito, mas em outro ambiente, né? E acredito que a ludicidade, a gente trazer a ludicidade, né, sempre tentar manter a chama acesa do que nós gostamos de voleibol, nós amamos voleibol, e sim, a gente tem que saber lidar com o resultado, mas o dia a dia tem que ser leve e não é fácil, né, manter esse platô lá em cima a temporada inteira. Acho que isso eu acho algo legal aí, como eu estou nos últimos 10 anos aí, 15, 10 anos de Superliga A, campeonato estadual, Superliga, viagens, né, longe da família, acho que são desafios que temos que estar atentos. Com certeza. E você acha que fazer coisas fora do ambiente de trabalho, né, de treino, na academia, na quadra, fazer ações fora vale a pena? Ou você fala, não, esses caras... Churrascão? Churrascão, ou... Churrasco ganha título, eu acho que churrasco ganha título. Espetacular, porque às vezes você... Tipo, no meu time, por exemplo, ano passado, eu falei, essas meninas estão juntas já há muito tempo e elas não se gostam muito, então eu vou... Quanto mais tempo elas estiverem longe de mudar aula, tá melhor. Não necessariamente isso, não necessariamente isso funcionou, mas tudo bem. Mas tem outros times que você fala, pô, vamos juntar esses caras, vamos juntar essas meninas num ambiente totalmente diferente do ambiente de treino. E é o churrascão que você citou, que é um dos exemplos, né? Que você pode usar inúmeros. Com certeza. O churrascão ganha título, então já tá aí uma dica do Vitinho para você que comanda um time. Churrascão ganha título. Espetáculo, muito bom. Vitinho, e você gostaria de me fazer alguma pergunta, algum comentário? Estamos com tempo ou não? Claro, pô. Bora. Não estou brincando. Bom, a gente acompanha demais, né, o teu conteúdo, Feijão, né? Parabéns por tudo que vocês entregam de voleibol aí para a sociedade mundial, né, digamos. E você fala muito sobre imprevisibilidade, né? A maior previsibilidade do voleibol é a imprevisibilidade, não é isso? É a frase do Peter Bistott, né? A única coisa imprevisível, a única coisa previsível do jogo é a sua imprevisibilidade. Exatamente, vocês falam, né? Desculpa. Uhum. Então, e realmente, né? Acredito muito também nessa fala de vocês. O que você utiliza no seu dia a dia, assim, qual algum método que você crie essa imprevisibilidade, né, de maneira assertiva, assim? Eu parto do princípio que todas as atividades que eu vou fazer dentro do meu time, seja um treinamento individual, seja um treinamento por posição, seja um treinamento por sistema, tenha no mínimo 2 opções para o atleta tomar uma decisão. Então, se a gente pensar nos mecanismos da performance que o Fábio Corrêa fala tão bem, que ele é o nosso mestre supremo aqui do treinamento.
você tem que ler, você tem que tomar uma decisão, você tem que efetuar o movimento de acordo com o que você percebeu e a tomar a decisão, certo? Então, cada atividade que eu vou fazer, seja um treino de passe. Por exemplo, ontem eu dei um treino de passe individual, né, que é o comecinho da minha off-season, né, que aqui a off-season é gigantesca. Então, eu fiz um exercício que era, a menina tinha que passar uma bola na 5, uma bola na 1, uma bola na 6 e uma bola na 5. E ela tinha que sair, um out of the box passing, que a gente chama. Então, ela tem a posição onde ela passa, né, que é no meio da posição 1, no meio da posição 6, no meio da posição 5. Mas ela tem que sair de um dos pontos de um quadrado em volta dessas posições. Então, ela vai ter que ler aonde a bola está indo, vai ter que tomar uma decisão de como que ela vai se movimentar e aí efetuar o passe. E o saque pode ser feito em qualquer direção, em qualquer lado dentro desse quadrado. Entendeu? Aí são mais do que 2 opções de leitura, claro, mas é um exercício individual de desenvolvimento de técnica individual que tem múltiplas opções. Tem uma variabilidade gigantesca. Talvez se ela tivesse, desculpa, né, interromper, se ela tivesse dificuldade num determinado movimento, diminuir um pouco o número de opções para trabalhar aquele movimento específico. Perfeito. Se você quiser, você pode dar a opção só de direita e esquerda, ou só de fundo, saque profundo ou saque curto. Sim. Então, você pode fazer a variação do jeito que você quiser. E coletivamente falando, assim, algo mais tático, né, de grupo, assim. Ontem, eu vou falar de um treino técnico tático que eu dei ontem, inclusive, com as minhas centrais. Então, a gente fez só tempo cabeça, né? A gente estava só treinando tempo cabeça, entendeu? Então, elas precisavam ler o saque, né? Elas tinham que ler o saque, se elas iam esperar um pouquinho para cruzar a linha da bola ou elas tinham que cruzar a linha da bola antes do saque passar por elas. Então, essa era uma das decisões que ela tinha que tomar. E eu queria treinar o ataque delas contra a corrida. Então, elas estavam vindo da posição 4, tinha que atacar para a posição 6-1. Estava vindo da posição 2, tinha que atacar para 6-5. Entendeu? Então, elas tinham... E aí eu coloquei um bloqueio na frente delas. Né? Então, tinha que tomar a decisão entre esperar ou passar a linha do saque e aí fazer esse ataque contra a corrida. Entendeu? E então, a levantadora ajudar ela, né? Porque se a levantadora colocar a favor da corrida a bola, ela vai ter dificuldade para atacar contra. Isso, e sempre vindo de um saque. Que é a sequência original do jogo. Apesar de ser um trabalho individual, tem algumas decisões a serem tomadas. Com certeza. Sempre tem um quê de variabilidade ali. Né? Então, tem uma outra metodologia que chama Differential Learning, que é você treinar movimentos que não são naturais do jogo para você desenvolver movimentos. Basicamente, você aumenta o repertório motor para depois a atleta fazer o movimento original, o movimento tradicional, de uma forma com mais adaptações neuromotoras para aquele movimento. Entendeu? Então, passar com uma mão só, fazer um blind pass, né? Ficar de costas para o saque e só virar a hora que a sacadora tocar na bola, ficar num joelho, ficar numa posição lateral, entendeu? Treinar o movimento errado para adaptar o movimento certo. É bem resumida a ideia, mas é mais bacana demais esse caminho. Depois a gente pode conversar offline do Differential Learning, que é uma ferramenta que eu uso muito, muito aqui. É mais ou menos isso. Respondi essa pergunta? Com certeza. Boa, legal. E, Vitinho, a gente faz esse projeto aqui, já estamos no episódio 93, velho. Quase 100 episódios aqui desse projeto. É o 36º, acho, no canal Ataque e Defesa. E, obviamente, a gente tem muita repercussão positiva, 99% por causa dos nossos convidados. E claro que esse episódio aqui está muito legal, vai ter um monte de corte bacana, um monte de conhecimento
compartilhado aqui. E a gente pede ajuda nos nossos convidados para indicar pessoas para a gente continuar crescendo o nosso projeto. Então, se você puder indicar 2 pessoas para a gente convidar para um papo como esse, eu agradeço. Bom, acredito que um cara muito bacana para vocês trazerem é Marcelo Melado. Hoje ele é técnico principal da base, né, do Minas Tênis Clube. É treinador também, né? Ele tem uma categoria. Já estamos trabalhando nesse episódio aí. Já houve contato, mas é um ótimo nome. Mas é um baita cara e, sim, meu amigo pessoal também, né? Os 2 que eu estou indicando são amigos pessoais, além de baitas profissionais. O Gabriel Aze, que ele atualmente é o preparador físico da seleção sub-19, atualmente também trabalha lá em Suzano com preparação física, já trabalhou na gestão, né? Já trabalhamos juntos também lá no Caramuru. Falou de parte física, né? Até de gestão de voleibol, um cara que entende muito de voleibol, falando tecnicamente também, mas falou de parte física. Hoje em dia, qualquer dúvida, eu falo, Gabriel, o que você acha e tal. Então, acredito que seja um cara interessante para a troca de conhecimento. Boa, show de bola. Entraremos em contato, hein, galera? Fica aí, depois me passa o contato do Gabriel, o Marcelo Melado, a gente já iniciou o contato. Isso aí, Tinho. Cara, obrigado pelo papo aqui, muitos insights legais, muitas trocas bacanas aqui que a gente teve. Agradeço demais mesmo. E, cara, sou seu fã desde a época que a gente conheceu lá no curso nível 3 em 2017, depois acompanhando o seu trabalho lá, principalmente com o Peu, né, que é um grande amigo que a gente tem em comum, e vendo todo o sucesso que vocês tiveram e vendo agora o seu sucesso como head coach, só tenho a dizer que eu fico muito feliz e muito orgulhoso de você, velho. De verdade, por todas as trocas que a gente já teve e por todo o sucesso que você está tendo e que ainda vai ter, né? Um técnico de nova geração como você, seguindo os caminhos aí dos mestres, mas agora fazendo a sua própria história. Então, cara, parabéns e sucesso sempre, meu irmão. Uma coisa que eu esqueci de citar, Feijão, lá naquele nível 3, a primeira vez que eu vi o quadro branco, foi você. Eu falei, mas esse quadro branco, esse cara é meio doido. Esse idiota me escrevendo essas coisas. Hoje estou eu com o quadro branco aqui, fazendo os treinos e montando para os caras, né? Então, aos pouquinhos a gente vai catequizando a galera sobre o quadro branco. Então, eu enchi o saco. Aí... Você não tá ligado a dificuldade que foi arranjar aquela porra daquele quadro branco, cara. Ninguém sabia que existia aquela porra. Então, cara, eu fico lisonjeado, né, de estar aqui, acompanho o trabalho de vocês aí, vocês vêm fomentando o voleibol, falando sobre liderança, várias situações que inerentes à nossa profissão. Parabéns pelo trabalho de vocês, também sou fã, né, você, o Peter, todos os convidados que vêm aqui, eu tento acompanhar todos, é difícil, né, tem muito podcast, muita informação, mas dentro do possível eu tento acompanhar e fico lisonjeado dessa troca de conhecimento. Muito obrigado. Voltem comigo aí sempre que vocês precisarem. Boa, valeu, velho. Obrigado mesmo. Sucesso aí no restante da Superliga. Estaremos vibrando com as suas vitórias aí, surpreendendo os grandes. Valeu, vamos seguir trabalhando aqui. De Carmelo aí que o Vitinho tá na pista. Isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado esse episódio até esse ponto. Faça a inscrição no nosso curso lá, o DNA do Líder Esportivo, que você vai aprender as 6 habilidades fundamentais para se tornar um melhor líder e deixar a sua marca no esporte, melhorar a sua equipe, o seu projeto, seja lá o que for, e conte com a gente aí, deixe seu comentário, compartilhe esse episódio e não esqueça, como diz o meu amigo Peter Bristotti, volte para conferir o próximo. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí. É um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras
de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível, sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base, e a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.